eu vou falar um pouco sobre o jogo do Bahia, Corinthians e Bahia ontem, e também vamos falar sobre o Matias Rojas, que sofreu uma pequena lesão por enquanto. Vai ser reavaliado, mas também pode ser um desfalque no clássico terça-feira, que é perigoso. Vamos falar um pouco do clássico terça-feira, vamos falar um pouco de tudo que aconteceu ontem, sábado. Esse vídeo vai sair domingo por causa de alguns imprevistos que eu não consegui gravar ontem, mas é um pós-jogo. Vamos lá, o Corinthians jogou contra o Bahia em busca de subir na tabela. Foi um 0 a 0 horroroso, eu quase dormi no jogo. Primeiramente, uma das culpas desse empate é o Luxemburgo. Ele entrou novamente com vários veteranos de novo. E a culpa disso é dele. Ele que entrou com o Gil, ele que entrou com o Fagner, ele que entrou com o Fábio Santos, ele que entrou com o Cássio, Renato Augusto, Juliano, muitos veteranos. Eu não entraria com o Fagner, não entraria com o Fábio Santos, não entraria com o Gil e não entraria com o Renato Augusto, principalmente o Renato Augusto, para descansar ele pro jogo terça-feira, que é o jogo mais importante da temporada até o momento, que é uma semifinal de Copa do Brasil contra um dos nossos maiores rivais, que é o São Paulo, na Neoquímica Arena, que a gente nunca perdeu e a gente não pode perder. E esse jogo é muito importante. Se a gente perder terça-feira, a culpa principal é do Luxemburgo. Vamos falar um pouco de cada jogador. O Cássio fez uma partida normal, foi uma partida boa, não foi tanto acionado assim pelo Bahia, porque os jogadores do Bahia são muito limitados, até coitado do time do Bahia. O time do Bahia é muito ruim de finalização, mas mesmo tendo um time muito limitado, conseguiu dar muito perigo para o Corinthians. Fez uma enorme pressão no começo do jogo e ficou quase o primeiro tempo inteiro pressionando a bola, pressionando a bola. O Bahia é um time muito limitado e o Corinthians conseguiu empatar com esse Bahia, que precisa de contratações do Bahia, muito limitado. Mas o Cássio é uma partida boa. O Gil, eu não sou fã do Gil, não deixaria como titular, para mim não tem que inovar. Também, na minha opinião, não fez uma partida que prejudicou o Corinthians, mas não foi uma partida boa. Fagner e Fábio Santos, sempre o mesmo, não conseguem correr, não tem saúde física esses dois jogadores. Parece que os caras não passam do meio do campo. O Luxemburgo prende eles, ou eles não passam porque não conseguem. E também na zaga, também temos o Bruno Mendes que jogou. Antes, vamos falar um pouco. O Corinthians jogou com o Bruno Mendes e com o Murilo e o Gil. Uma linha de 3, só que não foi linha de 3. Foi uma linha de 5-4-1, mudando por 4-5-1 no primeiro tempo, que depois no segundo tempo foi uma mudança que ele fez umas substituições do Luxemburgo e mudou o esquema. Mas o primeiro tempo foi uma formação horrorosa, super retrancada, formação incrivelmente horrível. Fez um retranca contra o Bahia, que é um time limitado e mesmo assim levou pressão. Uma linha de 5, não precisava dessa linha de 5. Uma linha de 5, não precisava de uma linha de 5. Ainda com o Gil, Fábio Santos e Fagner, uma linha de 5 lenta. Ainda temos o Fausto Vera que jogou como segundo volante. Primeiro vamos falar do Juliano. Luxemburgo, você tá de sacanagem? Juliano de primeiro volante, Luxemburgo. De primeiro volante. O cara não joga bem em nenhuma posição. Vai jogar de primeiro volante, coloca ele como meio, atacante, goleiro, não joga nada. Ele não joga. Juliano não consegue mais jogar no Corinthians. Não joga bem. E vai testar ele primeiro volante. O Luxemburgo acha, porque inventou o Sérgio Ramos, agora ele virou o cara que troca a posição do jogador, o jogador vira o Messi. Luxemburgo não é assim não, Luxemburgo não é assim não. Juliano não dá, principalmente de primeiro volante. Se colocar o Juliano de primeiro volante contra o São Paulo, é para decretar uma derrota. É para decretar uma derrota. Isso aqui é meu microfone, então não atrapalhe, pro áudio não ficou tão ruim, eu tenho que ficar assim. Mas se colocar o Juliano, vai dar ruim. O Moscardo, infelizmente, teve que fazer uma cirurgia, deve ser desfalque terça-feira. E o Juliano no lugar do Moscardo, é sacanagem. O Fausto Vera não tá bem. Bem do começo da temporada, ele não tá fazendo boas partidas. Mas ele de primeiro volante renderia mais que o Juliano. Renato Augusto também não fez uma boa partida. Jogou razoavelmente bem em algumas partes do jogo, mas também não foi bem e não deveria ter entrado no jogo. Ele deveria ter começado no banco, deveria ter descansado para terça-feira. Ele fazer o jogo de terça-feira, porque ele é craque. Então, se ele jogar terça-feira 100%, ele deitaria contra o São Paulo. O ataque, Roger Guedes não estava jogando, e quando o Roger Guedes não joga, não tem gol. Quando o nosso Fominha não joga, não tem gol. Muita gente reclama que o Roger Guedes é Fominha, mas ele faz gol. O Yuri Alberto, que não faz gol. O Yuri Alberto não consegue. O Yuri Alberto se posiciona mal, chuta mal, faz tudo mal. O Yuri Alberto. O que aconteceu com esse cara? Vamos falar também um pouco sobre o Watson, que jogou mais ou menos. O Matias Rojas começou bem, mas depois foi decaindo como o time inteiro e sofreu uma lesão.
Aos 17 minutos do segundo tempo se machucou o carrinho normal, é um jogo normal, e saiu com dores. O Corinthians vai reavaliar ele. Provavelmente não deve jogar contra o São Paulo. Eu não sei ainda porque não saiu a notícia, mas ainda fica mais difícil. Renato Augusto também saiu mancando, o Alberto estava sangrando. Muito complicado o próximo jogo contra o São Paulo. Entrou o Bido no segundo tempo, entrou mais alguns jogadores, mas não mudou nada o time. Teve uma hora que o time deu uma melhora, mas muito pequena. O time não conseguiu ir, o time não conseguiu entrosar. O Luxemburgo é o principal culpado disso. Não escalou bem, não descansou bem, porque terça-feira é jogo contra o São Paulo, Luxemburgo. Você não sabe o peso do jogo contra o São Paulo. E ainda fala na coletiva que se perder é demitido. É lógico que se perder é demitido. Olha o que você faz. Luxemburgo não consegue fazer um bom trabalho, mesmo passando do América e do Galo, foi total mérito dos jogadores, na minha opinião. O Luxemburgo não faz um trabalho bom tecnicamente, faz um trabalho bom de gestor, mas tecnicamente não faz. A diretoria também não ajuda. Então esse foi o pós-jogo, foi um pouquinho atrasado, mas me desculpe, eu falei bastante. Terça-feira vai ter pré-jogo, pode me cobrar. E se perder do pré-jogo, rapaz, vai ter 1 hora de pré-jogo só falando culpa do Luxemburgo. Então, esse foi o pré-jogo, 6 minutos de pré-jogo. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e comenta aí embaixo o que você achou do jogo, torcedor corintiano.